Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 20. É bom nós estarmos aqui hoje, podemos meditar na palavra de Deus. Mateus 16, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim, irmãos, olha: aproximando-se então os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá um tempo, porque o céu já está avermelhado. E pela manhã vocês vão dizer, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando então os retirou. Ora, tendo os discípulos então passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Jesus então, mais uma vez, os indaga, dizendo: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Jesus, então, percebendo isso, disse: por que vocês discorrem entre si e entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes o pão? Não compreendeis ainda, que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos então tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e também dos saduceus. Jesus então, junto com os seus discípulos, vai para o lado da Cesareia de Filipe, e perguntando então aos seus discípulos, diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles então responderam: Senhor, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros Jeremias, e outros alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Versículo 16. Respondendo então Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei em minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei então as chaves do reino dos céus. E, não é isso? Versículo 18, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra, terá sido ligado dos céus, e que desligares na terra, terá sido desligado dos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele, então, o Cristo. Eu quero enfatizar com os irmãos o versículo 15, por favor. 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos ajude e fale conosco por a sua palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Obrigado por essa noite, porque o Senhor está aqui. Tua palavra diz isso, que aonde 2 ou até mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. A tua palavra, cremos na ação do teu Santo Espírito aqui neste lugar. Fale conosco. Amém. Queridos, quem dizes que eu sou? Esta é uma pergunta que está dentro da nossa série de mensagens sobre perguntas de Jesus. Essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, e não necessariamente para Pedro, foi para que os discípulos pudessem refletir, pensar, analisar, até ali aquele momento, esta relação pessoal de Jesus com os seus discípulos. Porque este era o desafio de Jesus. Caminhar no seu ministério curto, de apenas poucos anos,
colocando firmeza e firmando estacas de como seriam os seus ensinamentos, o que ele queria fazer, o que ele queria ensinar e principalmente que legado ele queria deixar. Por isso que o ministério de Jesus sempre foi um ministério de muito desafio, porque aonde ele estava, ele precisava se reafirmar e se firmar. Não é à toa que nessa história aqui, quando ele está, logo após, faz a segunda multiplicação de pães e peixes, versículo 32, imediatamente os religiosos querem que ele dê um sinal um pouco mais claro, vindo do céu, que ele era o Filho de Deus. Essa era uma das peculiaridades do ministério de Jesus. Aonde ele estava, no mínimo, ele estava cercado por 3 grupos de pessoas. Ou ele estava cercado pelos religiosos, ou ele estava cercado pelos discípulos, ou ele estava cercado por uma grande multidão. Isso quando ele não se retirava a sós para orar. Mas, tirando esse momento de oração, Jesus sempre estava envolvido com esses 3 grupos de pessoas e que pudessem, então, sempre mostrar o que ele veio fazer. Mas o ministério de Jesus era um pouco maior do que ele próprio, porque antes de Jesus chegar numa cidade, era muito comum, primeiramente, já chegar o teu nome. E antes de chegar o teu nome, ele, quando chegava em alguns lugares, era interessante, aquela cidade já estava já avivada por causa dele e já em sua história ter chegado ali antes, e em outras cidades, o nome de Jesus ser confundido com outros nomes, porque Jesus também tinha um pouco disso. O nome de Jesus tinha esse poder, não só porque ele estava perto de uma cidade, e o seu nome tinha essa capacidade, mas pela história já dos profetas, de uma promessa do Messias, e a expectativa da possibilidade de ser ele este nome todo-poderoso que eles tanto aguardavam e tanto esperavam. Por isso que quando eles ouviam o nome de Jesus, aquilo então significava muito, porque o nome traz isso, o nome traz significado, o nome traz poder, o nome traz representatividade, o nome representa e revela quase que um caráter de alguém. É muito comum quando você ouve o nome de alguém, este nome traga para você um conforto ou um desconforto. Você conhece fulano? E dependendo de quem você ouvir, você vai dizer assim, poxa, fulano é legal, fulano é muito legal, gente boa, rapaz. Mas dependendo de quem é, você fala assim, rapaz, fulano, deixa para lá, né? Então, o nome traz esse poder. O nome de Jesus trazia não só o significado de salvação, mas trazia também este poder que deixava as pessoas inquietas, porque até mesmo aqueles que não criam em Jesus estavam preocupados e querendo ouvir e saber claramente se era ele ou não. Mesmo não crendo, mesmo não acreditando, eles seguiam. E o pastor Sávio, brilhantemente, como sempre, o pastor Sávio é uma benção, né? Uma benção. Pregou na semana passada, uma multidão o seguindo, e de repente aquele discurso duro de Jesus, um sermão duro, aquela multidão então se afasta, e não querem mais segui-lo, e só ficam os discípulos. E Jesus então repreende novamente, perguntando se eles também queriam seguir a multidão. Era um sinal claro que no meio daquela multidão, muitos não criam em Jesus. Estavam ali porque estavam no meio do movimento, ouviam o movimento, ou estavam seguindo pelo nome que estavam ocorrendo naquele momento, mas não tinham uma entrega total. O nome de Jesus tem esse poder. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, vai dizer o seguinte, olha, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, inclusive no inferno. Toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Ele, Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Mas essa dinâmica com o nome de Jesus era tão interessante, que em alguns lugares em que ele não estava, mas a sua fama estava, muitos então se apresentavam como se fosse ele o Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5. E Jesus vai dizer aos discípulos também, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, vão dizer eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Não está somente em um sermão profético, mas como também está em um sermão presente na época de Jesus, porque muitos se apresentavam, né? Até hoje aí no Brasil, de vez em quando aparece um Henrique Cristo aí, mas aquilo tem mais um perfil hilário, né, de humor do que
apesar de ter até discípulos, né? Apesar, mas não está nesse Cristo, não está no outro Cristo, amém? O nome de Jesus tinha esse poder, e muitos se confundiam. Então a presença de Jesus, ou o nome de Jesus, tinha essa capacidade de fazer o que Jesus queria, que as pessoas compreendessem isso. E mesmo aqueles religiosos pedindo Deus, pedindo a Ele um sinal, era claro como os religiosos estavam em dúvida. Os religiosos, queridos, eles de certa forma criam, esperavam, almejavam, mas não conseguiam se entregar. Por isto que muitos, no versículo 32, quando Jesus multiplica pães e peixes pela segunda vez, é claro que ali tinha muitos religiosos, mas eles não deram braço a torcer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que, mais uma vez, quando Jesus encontra os religiosos, o que os religiosos pedem para Jesus? Jesus, então tá bom, já que você é o Filho de Deus, ou diz que é o Filho de Deus, então nós queremos um sinal. Provavelmente Jesus deve ter dito a eles, olha, mais do que eu fiz, multipliquei novamente pães e peixes. Se vocês já sabiam na minha primeira multiplicação, fiz para vocês verem um sinal claro da multiplicação de pães e peixes. E os religiosos então devem ter pensado, não, algum discípulo escondeu um pão ali, outra coisa ali, nós queremos outro sinal. E Jesus deve ter perguntado, qual sinal vocês querem? E eles então dizem, nós queremos um sinal, e esse sinal precisa vir do céu. Poxa, porque aí não tem como enganar mais. Neste caso, vindo um sinal do céu, deve ter pensado, né? Ninguém escondeu o pão, ninguém fez nada, não tem ninguém que Jesus pagou para fingir que foi curado. Vindo do céu, será uma ação exclusiva de alto para baixo. Nós vamos perceber isso. Jesus então nos repreende dizendo, olha, vocês querem um sinal que venha do céu. Do céu vocês sabem ler, é verdade. Vocês conseguem compreender se vai chover, vocês conseguem compreender se vai fazer sol, vocês conseguem compreender se haverá um bom tempo. E naquela época era normal e comum ter essa capacidade de fazer a leitura do tempo, né? Nada místico, apenas uma leitura do tempo que dá essa capacidade. Os religiosos então pedem um sinal, não conhecem, Jesus então os repreende, chamando de geração adúltera, vocês querem um sinal dos céus, eu não vou dar, e outra, o sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas, para que eles pudessem pensar lá na frente, que a sua morte e ressurreição estaria ligada aos 3 dias de Jonas na barriga do peixe, como também seria 3 dias antes da sua ressurreição, que ele ia passar pela morte, né? Então os religiosos ficam inquietos junto com os discípulos. Nesse meio tempo, os discípulos, mais uma vez, preocupados, Jesus, olha só, você acabou de multiplicar pães e peixes, mas nós estamos com poucos pães e poucos peixes aqui, o que nós vamos fazer? E Jesus então repreende, dizendo, olha, vocês estão preocupados com pães, vocês estão preocupados com peixes, eu estou conversando com os religiosos, vocês estão vendo o que eu estou dizendo a eles. O que eu quero dizer a você é o seguinte, olha, em relação ao pão e ao peixe, eu multiplico, e nunca lhe faltou, e nunca faltou a multidão, então esquece isso. Agora, aos religiosos, não deixe que este fermento contamine vocês, não deixe que este pão contamine a vocês. Diz o texto que os discípulos demoraram um pouco a compreender o que ele quis dizer, porque enquanto os discípulos estavam achando que era o pão dado pelos religiosos, pela mão, nada mais era do que os ensinamentos falsos do versículo 12, em que eles precisavam se acautelar, se distanciar, porque aquela doutrina e os ensinamentos que possivelmente os religiosos poderiam ensinar, eram totalmente prejudicial. Quando acontece isso, irmãos, parece que Jesus precisa passar um tempo a sós com os discípulos, e que não deveria ser ali. E ele então sai dali e vai para uma região de Cesareia, em que Filipe é um dos prefeitos, vamos dizer, um prefeito daquela cidade, um líder religioso, um líder político daquela cidade, dominava aquela cidade e vai para aquela cidade. Chega ali então, junto com os discípulos, o próprio Senhor não fica ali muito tempo, irmãos, porque logo depois de Cesareia ali, Jesus já estava predizendo a sua morte, então ia ser muito rápido, e ele chega em Cesareia. Quando chega em Cesareia, o Senhor então reúne os discípulos e pergunta aos discípulos, olha, aqui em Cesareia, eles dizem o que sobre mim? Eles dizem quem eu sou para Cesareia. Jesus pergunta isso, porque enquanto ele estava antes de Cesareia, ele sabia que o seu nome já tinha chegado ali. Isso era normal, já estava ali pela história e pelo momento.
E os discípulos então respondem: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias, e alguns dizem que tu és um profeta qualquer. E Jesus então deve ter pensado, e perguntou mais uma vez aos discípulos: beleza, aqui em Cesareia eu sei que eles me conhecem assim. E vocês, quem dizes que sou? Eu sou quem para vocês? E Pedro, impetuosamente, tomando a frente, ele rapidamente toma a frente e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, eu sei quem tu és. Irmãos, parece que Jesus se alegra muito com aquilo, porque a resposta de Pedro foi certeira, foi tão certa, mas tão certa que não veio dele, porque se viesse dele não seria certo, ou não tão certo, porque Pedro, o que vinha de Pedro, irmãos, não era fácil, de tamanha impetuosidade que ele tinha. Por isso que o que veio dele, Jesus falou assim: ah, Pedro, que bom, mas eu sei que não foi você não, sabe por quê? Porque tamanha capacidade de dizer isso não pode ter vindo de você, rapaz. Isso veio do meu Pai que te revelou. Que bom que você teve a seriedade de falar tudo que ele te revelou, tudo que ele te mostrou, tudo que ele te revelou para dizer. E você disse, e você acertou. Não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai que te disse isso. E outra, Pedro, você vai me ajudar agora nessa empreitada. Tu és Pedro, sobre esta pedra, o que eu disse sobre mim, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Fique tranquilo, Pedro, que você vai pregar, o que você pregar e anunciar aqui será também ligado no céu. O que você desligar aqui também será desligado do céu. Irmãos, olha, que culto, irmãos, que culto, Jesus com os 12, e uma pergunta dessa de Jesus, uma resposta dessa de Pedro, os discípulos ali perto ouvindo isso, um deve ter pulado, o outro deve ter se aquecido, vendo tudo isso e percebendo que momento legal. E quando os discípulos então, achando que ia continuar, Jesus diz a eles: olha, vamos então embora. Mas Jesus, acabamos de chegar em Cesareia, temos muita coisa a fazer, eles não creem em você. Jesus deve ter dito: não, vamos embora. Vamos embora. E outra, versículo de número 20. Vamos embora. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte: olha, não diga que eu estive aqui. Não diga a Cesareia que eu estive aqui. Porque eu não posso perder tempo com Cesareia. Eu preciso dar continuidade ao meu ministério. Eu tenho muita coisa a fazer. E eu não posso parar em Cesareia para ficar multiplicando pães e peixes, fazendo os sinais para que eles pudessem crer. Há momento, segura, espera, e depois nós vamos anunciar o melhor para Cesareia, através dos discípulos, dos seus discípulos, dos discípulos. E assim, então, Jesus se retirou com os discípulos de Cesareia e deu, então, continuidade à sua caminhada missionária naquele lugar. Essa pergunta traz para a gente, irmãos, também reflexões. Jesus perguntar isso para um discípulo parece simplesmente algo incomum. Perguntar para alguém que viu, sentiu, abraçou, dormiu e orou com o Mestre, parece uma pergunta em vão. Mas o que Jesus queria confirmar com os discípulos é que se os discípulos realmente estavam conhecendo pelo nome, pela história, pelos milagres, ou tinham um relacionamento pessoal com ele. Por isso, irmãos, que esta ação, ou a ação, ou o poder, ou a ação de Jesus em nós, depende totalmente da forma e também do que cremos. Quando Jesus chega em Cesareia e ele pergunta o que eles dizem que eu sou, o que Jesus quer saber é o seguinte: olha, eles creem o que de mim? O que eles creem de mim? O que eles conhecem de mim? Irmãos, sempre nós temos que tirar em questão aqui a soberania de Deus, no sentido que Deus é poderoso. Ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer, da maneira que quer, no tempo que quiser. A ideia aqui não é que Deus se limitou. A ideia é que Deus precisava, de forma prática, dar continuidade ao seu ministério, e ele não tinha como parar para ir em Cesareia para ficar explicando, porque ele precisava dar continuidade e sabia que em Cesareia muitos conheciam somente o seu nome pela história. E em Cesareia também não era uma cidade fácil. Por quê? Porque ela era cercada de montes, tinha um monte famoso ali, o Monte Hermon, perto do Monte Hermon. Na base do Monte Hermon
tinha algumas cavernas, dentre elas saía uma água muito quente, e aquilo para Cesareia era um sinal de uma ação divina, né? E eles então idolatravam muito estas coisas. Para os irmãos terem ideia da idolatria que tinha em Cesareia, lá tinha um deus chamado Pan, em que esse deus era metade homem e metade bode. E muitos então ali em Cesareia reverenciavam esse deus, reverenciavam as coisas. Então era um momento muito difícil para aquele momento de Jesus. E ele, quando diz, olha, o que eles dizem que eu sou, o que eles dizem que eu sou, era para dizer, olha, vocês vão perceber que aqui em Cesareia será mais difícil. Irmãos, Jesus também passou por um momento de incredulidade difícil. Em Mateus 13, versículo 58, vai dizer que Jesus chegou numa cidade e não pôde fazer ali mais sinais e mais maravilhas, porque o povo não cria. Olha que interessante, Jesus Todo-Poderoso não pôde fazer mais sinais, porque o povo não estava crendo. A forma que cremos determina a ação de Deus em nós. A questão não é crer no nome de Jesus, é crer de forma correta. Crer errado é tão prejudicial como não crer. Quando Jesus pergunta, o que eles dizem de mim, é que Jesus sabia que alguns criam de forma errada. Alguns sabiam do nome de Jesus de forma errada. Tanto que os dizia, não, nós cremos em Jesus. Creem como Elias. Cremos em Jesus como profeta. Cremos em Jesus como a sua história, como um homem histórico, como é a história de hoje. Muitos creem em Jesus, no seu nome, mas creem no Jesus histórico, distante, que não conseguem então ser um discípulo, ou ter essa relação mais próxima. Em Cesareia, se as pessoas estivessem crendo de forma correta, a ação de Jesus poderia ser um pouco ainda maior. Tanto que em Cesareia, Jesus coloca um pé e sai em outro. Neste momento, Jesus não faz nada em Cesareia. Ele chega apenas para reunir os discípulos e perguntar, lógico, do que é nos relatado, né? Então, com certeza, Jesus ali não agiu porque o povo estava crendo de forma errada. Quando eu creio errado, ou quando eu tenho uma percepção errada de quem é Jesus, a sua ação também em mim será limitada. Quem crê de forma errada vai ter uma ação limitada do poder de Deus. Jesus poderia chegar em Cesareia, fazer sinais, maravilha, fazer descer fogo do céu, fazer coisas grandes, mas Jesus ia saber, sabe o que, irmãos? Sabe por que vocês creem em mim? Ou creram em mim? Porque eu fiz sinais e eu fiz maravilha. Lembram de um dos discípulos que falou assim, Senhor? Jesus se apresentou a ele já ressuscitado e disse, olha, eu sou o Cristo, eu ressuscitei. E Tomé então diz assim, Senhor, não. Se o Senhor ressuscitou mesmo, deixa eu colocar as mãos nas suas feridas. Aí Jesus repreende dizendo, Tomé, é assim que você quer crer, rapaz? Felizes, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Percebe-se que Jesus não está muito preocupado com Cesareia. Percebe-se que a sua preocupação é maior com aqueles que creem do que aqueles que não creem. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabe que desde que ele esteve aqui e desde que quando ele for voltar, muitos não vão crer. Há um nosso papel como igreja de anunciar, de falar, de testemunhar, de ser um missionário, mas muitos não vão crer. E com carinho, com amor. Está gravando, né, pastor Sávio? Sempre, né, pastor Sávio? Por isso, irmãos, que ficar declarando palavras ao ar, dizendo que uma cidade é de Jesus, ou uma pessoa é de Jesus, com carinho, com muito amor, não se ofenda, mas não está mudando nada. Porque se isso mudasse, era só falar. Não é falar que vai resolver, é testemunhar, é compartilhar, é comungar, é sentar, é dialogar. Sabe por quê? Porque Cesareia está aí, crendo de forma errada, crendo de forma equivocada, e nós temos um trabalho árduo. Não é que Jesus saiu correndo, não. É que Jesus disse o seguinte, olha, eu tenho uma missão ainda maior, e não dá para parar em Cesareia. Ninguém crê?
Jesus disse isso para os discípulos. Olha, eu estou indo ao Pai, vocês se reúnem para ficar melhor a dinâmica e a logística. Vão de 2 em 2, vão pelas cidades, vão de sandálias, fiquem tranquilos, leve pouca comida, porque vocês não vão precisar, porque eu vou providenciar, vai ter pessoas que vão ajudar vocês. E outra, se chegarem em uma cidade e ninguém receber vocês, façam o quê? Sinais? Façam maravilhas? Façam o quê? Mas antes de ir embora, sabe? Fala. Dá uma limpezinha no pé, bate a sandalinha, tira a poeira, segue para outra. Porque Jesus não disse para os discípulos, faça os sinais, olha, faça um show da fé, olha, coloca um chapéu, chame a multidão. Quem está entendendo o chapéu, pessoal? Estão entendendo? Estão entendendo? Coloque um chapéu, seja um boiadeiro da fé, faça alguma coisa, faça um show, chame as multidões, faça um sinal, faça voar cadeira de roda, muleta, faça alguma, porque aí eles vão crer. Se muitos crerem por isso, é porque não creu de verdade. Se tenho que ver coxos para crer, eu não creio. Se eu tenho que ver alguém ser curado para crer, eu não creio. Eu creio na ação estética da ação de Jesus. Isso aí não precisa nem crer. Mas essa relação de crer como Ele é verdadeiramente, que é o desafio. Crer como um curador, um abençoador, é um perigo para a nossa fé. Mas olhar para Jesus como Ele é verdadeiramente. E aí é um perigo para nós. Sabe por quê? Porque quando Jesus pergunta para os discípulos, o que eles dizem que eu sou? Jesus, dizem que o Senhor é Elias. Dizem que o Senhor é Jeremias. E dizem que o Senhor é um profeta. O que é claro para Cesareia era que Jesus era um profeta. Porque tanto Elias, quanto Jeremias e quanto qualquer outro profeta, são profetas. Mas a verdade é que na dinâmica do tempo, Elias foi um tipo de profeta, Jeremias foi outro profeta, e vários outros profetas tinham uma característica, um caráter pessoal. Por isso que quando eles dizem que ele pode ser Elias, ou podem ser Jeremias, ou pode ser um profeta, é que em Cesareia, o nome de Jesus estava tão dividido, mas tão dividido, que cada grupo em Cesareia via Jesus de um jeito. Tinha um aspecto, um caráter pessoal. Eu enxergo Jesus como Elias. Outro grupo enxerga como Jeremias. Outro grupo enxerga como qualquer outro profeta. Cada um tinha uma visão. Queridos, isto é um problema para a gente. Porque eu tentar compreender Deus, eliminando todas as outras coisas, ficando apenas com a minha análise, é um perigo em que o próprio Satanás nos coloca. Jeremias, profeta, o próprio Jeremias vai dizer no capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é tão corrupto que ninguém tem a capacidade de sondá-lo, diagnosticá-lo, de saber como ele é verdadeiramente, de tão corrupto que ele é. Diz o texto que somente o Senhor, que sonda os nossos corações, tem a capacidade de conhecê-lo. Então percebe-se, este homem, esse ser, esta pessoa, vai ousar a tentar compreender Deus do seu jeito. Pastor, eu sigo Deus do meu jeito. Pastor, eu sigo Deus da minha maneira. Pastor, eu não sou de igreja não, mas eu tenho Deus no meu coração. Quem já ouviu isso? Ninguém aqui nunca ouviu nada, né, pessoal? Né? Somente nosso irmão ali. Mas já ouviu isso? A pessoa já doutrinou Deus, já o engessou, já o identificou, já o formalizou e agora ela segue do jeito dela. Ela elimina a igreja, ela elimina o pastor, ela elimina a igreja e principalmente ela elimina o evangelho para seguir do jeito dela. Isto é bom ou ruim? Péssimo. A desgraça. Sabe por quê? Porque o futuro dela será trágico. Porque em Cesareia parece que estava bom, né? O nome chegou, eles creem em Jesus de forma errada. Minha preocupação, irmãos, é que nós caminhemos na fé tentando formalizar e formatar Deus segundo os nossos sentimentos. E pior, este Deus, quando é formalizado por mim, corre um grande risco. Se eu tiver num período da minha vida bom, um bom emprego, tudo indo bem,
Deus é galardoador daqueles que o adoram. Quem já viu esse texto? Galardoador, galardão é presente. Deus é maravilhoso. Mas se eu estiver no vale da sombra da morte, Deus é mau. Deus não é bom. Eu não estou feliz. Eu estou pensando em largar a igreja. Quem já viu isso, largar a igreja? Ninguém, né, pessoal? Aqui é uma bênção, pastor. Aqui é uma bênção. Estou pensando em largar a igreja. Pastor não me visita. Fulano não fala comigo. Fulano me dá a paz do Senhor. Fulano não diz isso. Ninguém me procura. Eu não falo. Não sei, eu não estou bem, eu não estou legal. Deus quer que eu saia. Deus quer que eu... Olha só, ela já formatou Deus. Deus quer que eu saia. Então, tipo assim, Deus disse a ela, ou ela interpretou de Deus, que é para ela sair, porque ela vai ficar melhor assim. Vai ficar melhor assim. Eu não preciso de igreja. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso, pessoal? Nem disse ainda, pessoal. Vou dizer. Quem já ouviu isso aqui? Eu não preciso de igreja para conhecer o meu Deus. Quem já ouviu isso? Isso é um perigo. Você pode sim conhecer a Deus. Você pode sim, duas maneiras. Primeiro, você vai conhecer um Frankenstein, todo mudado, transformado, mas não é Jesus. E se você conhecer Jesus, será por uma ação exclusiva dele, assim como ele fez com Saulo em Paulo. Só assim. E aí, irmãos, com carinho, com amor, não se ache melhor que Paulo, não. Não ache que ele vai parar céus e terra por ti, não. Porque eu acredito que nós e Paulo temos um pouco de diferença, até pela história e pelo tempo. Por isso, que você analisar Jesus e a sua fé por você é um perigo que você corre. Então não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é o que você crê, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus, o que o evangelho, o que o pastor e a igreja e a fé nos ajuda a construir com um entendimento sobre aquilo que ele é verdadeiramente. Caminhar na fé, compreender, Jesus é isso. Não, eu estou fazendo isso, mas eu sei que Deus está pensando isso. Cuidado! Ter esse conhecimento e ter essa análise simplesmente pessoal é um perigo. Uns diziam que era Elias, outros Jeremias, outros profetas. Jesus deve ter pensado, meu Deus do céu, não falaram nada. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Esquece tudo isso. E Jesus então tem uma sacada muito legal de olhar para os discípulos e dizer assim, olha, quem vocês dizem que eu sou? E você? Parece, queridos, que a preocupação real de Jesus em Cesareia é saber se realmente a igreja o conhece como ele é. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, não é o que ele fazia. Olha que interessante, perguntar quem eu sou, não é perguntar o que eu faço, ou o que eu já fiz. Se Jesus perguntasse, e vocês, discípulos, sabem o que eu já fiz? Estava na agulha. Pouco tempo antes, multiplicou pães e peixes e viu sinais e maravilhas. A pergunta de Jesus não era essa. Porque pães e peixes, sinais maravilhas, não só os discípulos, como uma multidão já viram e não creram. Perguntar para os discípulos, e vocês dizem que eu sou quem? Olha a pergunta, eu sou quem? Eu estou falando de mim, não o que eu faço, não o que eu realizo. Esquece milagres, eu sou quem? Irmãos, as perguntas mais difíceis de responder são as mais simples. Está gravando, né, Saf? Sempre, né? Não tem como ditar também não, né? Tem? Flávio tem essa capacidade, Flávio? Depois analisa com carinho se precisa tirar isso aí. O meu filho essa semana falou assim, mamãe, papai é Deus. Eu falei assim, meu pai. Aí eu falei assim, meu filho, por que você faz? Porque você é Deus. Aí eu falei assim, Theo, eu não sou Deus. Aí Theo falou assim, mas quem é Deus? Porque eu, na minha limitação, eu só tenho respostas um pouco mais assim, teológicas. Como eu vou responder teologicamente para o meu filho quem é Deus? E outro irmão, não dá para dizer um barbudo lá do céu, um cara gente boa lá do céu, um paizão grandão que fica lá em cima. Não, é verdade, irmãos. Eu tenho que falar de Jesus para ele, não é falar de um cara legal lá de cima. Não vou cantar Xuxa para ele, pô. Vou cantar Xuxa para ele, um cara lá de cima vai me... Não dá, é dizer para ele quem é Jesus. Falei, meu filho, Deus é o Cristo, é Jesus. Ele está nos altos céus
e age aqui também, meu filho. Não deve ter entendido muita coisa. Mas quem tem que me ajudar nisso é o Espírito Santo que está em mim. Para fazer revelar para o meu pequeno Theo, que tem o nome de Deus, interessante, né? Para que ele possa compreender e ser revelado a ele a fé. Quando alguém pergunta, e Jesus pergunta quem eu sou, as perguntas mais simples requerem respostas que também podem ser simples, mas são as mais difíceis de ser respondidas. E Pedro, impetuosamente, toma a frente e diz assim: Senhor, tu és o Cristo. Se ele respondesse somente isto, Jesus, o conhecendo, poderia ser suficiente, mas complementar a resposta dizendo: o Filho do Deus vivo, deu a chancela que a relação de Jesus, pelo menos com Pedro e todos os seus discípulos também, estava em dia. Minha preocupação é nós tentarmos enxergar e olhar para Jesus com a lente da religião, com a lente dos nossos achismos, com a lente do que eu penso, com a lente da minha pessoa. Jesus sabia que Cesareia estava olhando de forma errada para a pessoa certa. Jesus sabia que muita multidão estava olhando para a pessoa certa de forma errada. E Jesus se foca para os discípulos, porque sabia que os discípulos seriam a base da igreja. A pergunta de Jesus para nós hoje é a mesma que ele fez para os discípulos: quem eu sou para vocês? Eu sou quem? Não é o que eu faço, não. Nós temos uma maneira de responder as coisas que as pessoas fazem. Não. Eu sou quem? Eu sou quem? Qual é o meu caráter? Você sabe quem eu sou? Essa é a pergunta. Eu sou quem? Responder o que uma pessoa faz, é fácil. E Jesus perguntou isso para os discípulos: com quem andou, com quem caminhou, com quem viu sinais, com quem viu maravilha. A resposta de Pedro é um sinal claro, que quem dirige a igreja é o Espírito do Pai, é o Espírito de Deus, porque foi Ele que ajudou nesta resposta. Irmãos, quem conhece verdadeiramente a Jesus, conhece porque o Espírito está em nós, está em ti, está em mim. Se esse Espírito não tiver, a religião vai te ensinar errado, a vida vai te ensinar errado, os seus achismos vai te ensinar errado, porque esta ação é dependentemente, exclusivamente dada pelo Espírito de Deus, e que está aqui, está em nós e está no meio de nós. E esse Espírito que está aqui tem a capacidade de nos convencer e de nos fazer olhar para Ele como Ele é verdadeiramente, e abandonar o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino, o que eu deduzo, o que dizem muitas religiões, mas olhar para a palavra de Deus, olhar para o Evangelho, e que este Evangelho então mexa comigo de tal forma que me dê desconforto. De manhã eu pedi ao Senhor, fiz uma oração. Não vou fazer essa oração à noite não, mas de manhã eu pedi que o Senhor atormentasse e que as pessoas saíssem daqui mal, com cólicas, dor de cabeça, e ficasse mal a tarde toda, de verdade, incomodadas por esta palavra, e que ela pudesse fazer uma oração, porque isso tem que mexer com a gente, irmãos, porque ouviu na palavra dessa, uma pergunta dessa, e isso não mexer com a gente, está errado alguma coisa. Lógico que esse desconforto pode ser de várias formas, mas tem que ter desconforto, porque em conforto a gente analisa pouco, mas em desconforto um ateu clama por Jesus, 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 ele faz coisas. O desconforto traz isso. A oração é essa, é olhar e tentar enxergar como Ele é verdadeiramente. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Você o conhece de verdade, ou você só conhece o seu nome? Ou você o conhece como profeta? Ou você conhece como um homem ou um ser iluminado que habitou nessa terra durante um tempo, e um ser espiritual privilegiado? Quem é Ele para você? Se Jesus lhe fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? Eu sou o quem para você? Pergunta difícil, mas possível de ser respondida. Possível, porque o mesmo Espírito que revelou a Pedro
pode nos ajudar a conhecê-lo como também Ele é verdadeiramente. Então faça esse desafio, eu faço a proposta com Deus, de orar e dizer: Senhor, eu não quero crer de forma errada, porque crer de forma errada é tão ruim quanto não crer. Eu não quero enxergá-lo totalmente com a minha experiência pessoal, e eu quero saber de fato, Senhor, e responder quem o Senhor é. E olha como o Senhor estava preocupado com Cesareia. Depois que Jesus disse tudo isso, falou assim para os discípulos: vamos embora e não diga a Cesareia que eu estive aqui. Com certeza, irmãos, não pelos discípulos, mas de repente por outros, a possibilidade de em Cesareia ter descoberto que Jesus esteve ali e ninguém o reconheceu, seria muito grande. E olha que frustração, Jesus esteve aqui e nós não conseguimos enxergá-lo como Ele é verdadeiramente. Jesus está passando no tempo, na história, na vida. Uns creem, outros não. E o tempo vai passando. Aqueles que creem o conhecerão de verdade. Aqueles que não creem, não o conhecerão. Mas tanto os que creem, quanto os que não creem, diz o texto, todos dobrarão os seus joelhos e confessarão que Ele é o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que isso seja para nós uma realidade, de enxergá-lo como Ele é verdadeiramente. Feche os seus olhos, por favor.